Você tem a obrigação de saber a diferença entre gastos estratégicos e gastos não estratégicos, para melhorar drasticamente os resultados da sua empresa. As empresas mais bem administradas e mais lucrativas fazem uma diferenciação clara do que é gasto estratégico e do que não é gasto estratégico, e tem ações diferentes para cada um desses dois tipos de gastos. O primeiro gasto, o gasto estratégico, são todos aqueles diretamente relacionados à geração de negócios e aumento de lucratividade. Por exemplo, gastos relacionados à força de vendas, vendedores, não à estrutura gerencial de controle para realizar as vendas, mas à força direta de vendas. Os gastos relacionados a marketing, aqueles que geram receitas, marketing tanto offline quanto marketing digital, entrando muito forte também para o marketing digital. Gastos relacionados a pesquisa e desenvolvimento, para aquelas empresas em que pesquisa e desenvolvimento é fundamental para elas se manterem no mercado, inovar e, consequentemente, aumentarem as suas receitas. Enfim, os gastos estratégicos são todos esses relacionados, guardem bem, a aumentar a geração de negócios e a lucratividade da empresa. Já os gastos não estratégicos são todos os outros que não são os estratégicos. São os gastos administrativos e tudo relacionado a esses gastos administrativos, aluguel, pessoal, material de escritório, todos esses gastos normais para quê? Para o funcionamento da empresa. Esses daí são gastos que não estão diretamente relacionados à geração de negócios e aos lucros. Com isso, a gente tem duas grandes regras para poder fazer com relação a esses dois tipos de gastos. Com relação ao gasto estratégico, qual é a regra? A regra é: gaste mais e de forma mais eficaz que os seus concorrentes nesses gastos que estão estratégicos, porque eles que vão te criar vantagem competitiva com maior lucratividade. Então essa é a primeira regra de ouro. A segunda regra de ouro: com relação aos gastos não estratégicos, gaste muito menos do que os seus concorrentes. Chegue exatamente ao limiar da sobrevivência aos gastos não estratégicos. E o que a gente sabe, primeiramente, que as pessoas, os líderes, os empreendedores, não sabem distinguir muito claramente esses dois tipos de gastos e crescem demasiadamente os gastos não estratégicos. Então, isso, gente, é fundamental para poder um dos passos para tornar a empresa mais lucrativa e próspera. E eu sugeriria que vocês fizessem um exercício. O primeiro é o seguinte: esqueçam somente gasto fixo, variável, direto, indireto, mas façam um exercício, relacione todos os gastos das suas empresas, as contas de gastos, e faça a relação. Esse é um gasto estratégico ou é um gasto não estratégico? E reflita sobre isso. Sinta clareza para poder ver se você sabe exatamente o que é e o que não é gastos estratégicos dentro da sua empresa. Segunda pergunta, após você fazer essa relação, vá nos estratégicos e fale: eu estou gastando de forma eficaz? Como os meus concorrentes nesses gastos eles se comportam? Se eu aumentar, eu posso gerar com lucratividade mais receita, mais negócios ou não? Reflita se você está investindo bem nesses gastos estratégicos. E, posteriormente, vá nos gastos não estratégicos e faça uma reflexão mais profunda. Vê se esses gastos realmente são necessários ou se dá para reduzir a um limiar de sobrevivência. E faça claramente, retire esses gastos, porque é isso que vai tornar cada vez mais a sua empresa próspera e lucrativa. E mais do que esse exercício pontual, crie um mindset, um modelo mental, para que tudo que vá fazer na sua empresa, você se pergunte: é estratégico esse gasto ou não estratégico? Se for não estratégico, nem pergunte, já não acrescente. E se for estratégico, reflita. Com isso, de forma
disciplinado e com esse modelo mental, eu tenho certeza que em 6 meses você pode e tem o poder de mudar drasticamente os resultados da sua empresa. Faça isso e até o próximo vídeo. Um grande abraço!